Convoco o senhor secretário, vereador Zé Luiz Nunes, para fazer verificação de presença. Estão presentes os seguintes vereadores: vereador Roberto Chagas, vereador Zé Luiz, vereadora Amélia Naomi, vereador Juvenil Silvério, vereador Walter Hayashi, vereador Rafael Pascucci, vereador Marcão da Academia, vereador Roberto do Eleven, vereador Robertinho da Padaria e vereador Fernando Petiti. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 17ª sessão ordinária. Declaro aberta a 19ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Informo a todos os presentes que, nos termos regimentais, a votação das proposituras se dará de forma simbólica. Questão de ordem, vereador Roberto Chagas. Senhor presidente, boa tarde a todos. Hoje nós recebemos uma notícia mais do que importante para a nossa cidade. O prefeito anunciou que na próxima segunda-feira o Hospital de Retaguarda será reaberto, onde vai atender 47, teremos novas 47 vagas, vamos dizer assim, para as pessoas que necessitarem de um leito. Mais do que importante essa informação, nós que acompanhamos de perto os trabalhos que acontecem nas UPAs, principalmente aqui da nossa região norte, quantas e quantas vezes o vereador é acionado, porque a família está aguardando por 3, 4, 5, 6, às vezes até 7 dias por um leito, e esse leito, infelizmente, essa informação do leito não chega, uma vez que a Vila Industrial, o Hospital da Vila e o Hospital de Clínica Sul, sempre lotados. Então, com essa informação, é mais do que importante esses 47 leitos para atender a nossa cidade. A gente fica feliz com a notícia. Solicito ao novo vereador Zé Luiz Nunes que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos nobres vereadores. Proposituras novas a serem lidas. Término do prazo para apresentação de emendas. Rito ordinário, 3 de maio de 2024. Processo número 6406/2024. Projeto de decreto legislativo número 28/2024. Autoria, vereador Renato Santiago. Concede o título de cidadão joseense à senhora Luzia Aparecida Gaceta Tichizik. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 6439/2024. Projeto de lei número 156/2024. Autoria, vereadora Dulce Rita. Dispõe sobre a proibição de alimentos ultraprocessados nas escolas públicas e privadas no município de São José dos Campos. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Educação e Saúde. Processo número 6466/2024, projeto de lei número 157/2024, autoria, vereador Júnior da Farmácia. Altera a lei número 10.766, de 25 de setembro de 2023, que dispõe sobre a denominação da Rua 13, no Jardim Majestic, em São José dos Campos, de Antônio Guilherme de Almeida. Rito ordinário, repetindo, Antônio Guilherme de Abreu. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 6721/2024, projeto de lei número 158/2024, autoria vereadora Juliana Fraga. Institui como política pública os procedimentos necessários para a instalação e adequação de infraestrutura básica nos assentamentos urbanos informais em processo de regularização no município de São José dos Campos.
Rito ordinário, comissões de Justiça, Economia e Planejamento Urbano. Processo número 6745/2024. Projeto de lei número 159/2024. Autoria, vereador Juvenil Silvério. Declara de utilidade pública a obra social e assistencial Mais que Vencedores. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 6772/2024, projeto de lei número 160/2024. Autoria, vereador Marcão da Academia. Denomina a Viela 6, situada no loteamento Santa Maria 1, como Viela Gilberto Cardenetti. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 6774/2024, projeto de lei número 161/2024, autoria vereador Juvenil Silvério. Denomina a ponte sobre o rio Paraíba do Sul, da Vila Jaguari de Ponte José Dias de Macedo. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 6779/2024, projeto de lei número 162/2024, autoria vereador Dr. José Cláudio. Autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o programa de atendimento médico itinerante a pessoas em situação de rua, bem como aqueles cidadãos que vivem em estado de miserabilidade social e econômica e residem em áreas periféricas ou distantes dos centros da cidade, no âmbito do município de São José dos Campos, São Paulo, e da outras providências. O rito é ordinário, comissões de Justiça, Economia e Saúde. Processo número 6805/2024, projeto de lei número 163/2024, autoria vereador Fernando Petiti. Torna obrigatório a instalação de sala de aula multissensorial nas escolas da rede municipal de ensino, no âmbito do município de São José dos Campos, para as crianças e jovens com deficiência intelectual e múltipla, bem como transtorno de espectro autista, e da outras providências. Rito ordinário, comissões de Justiça, Educação e Saúde. Processo número 6823/2024, projeto de lei número 164/2024, autoria vereador Tomás Henrique. Inclui conceito dos perigos de governos autoritários e totalitários na rede municipal de ensino e da outras providências. Rito ordinário, comissões de Justiça e Educação. Processo número 6824/2024, projeto de lei número 165/2024, autoria vereador Tomás Henrique. Altera a lei 6554 de 10 de julho de 2003. Altera a lei 6354 de 10 de julho de 2003, que dispõe sobre o fechamento, drenagem, limpeza, conservação e estética de imóveis no município e da outras providências, estabelecendo casos de necessidade de capina, roçada, higiene e limpeza de terrenos em geral, como de notada urgência e interesse público. Estabelece prazo para a intervenção e traz outras disposições. Rito ordinário, comissões de Justiça, Economia e Planejamento Urbano. Processo número 6825/2024, projeto de lei número 166/2024, autoria vereador Rogério Dacacém. Denomina a Rua 1, localizada no residencial Terra Azul, São José dos Campos, de Rua Elquias Teodório Cantoni. Rito é ordinário,
Comissão de Justiça. São estes os novos processos, senhor presidente. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para a reorganização da pauta. Reaberta a presente sessão. Questão de ordem, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, nós estamos fazendo um ofício, eu, a vereadora Juliana Fraga, nós recebemos no gabinete o professor Yuri Carlos Alessandro. Ele era professor da escola Veronese, do Jardim da Granja. Ele recebeu uma ameaça de morte pelo aluno e ele chamou a polícia, fez o BO, e esse foi o motivo pela qual ele foi exonerado pela diretora da escola. Então, nós estamos enviando para a Comissão de Educação para analisar essa demissão e essa situação, que é bastante séria. Infelizmente, o professor ameaçado foi buscar a solução, né? E aí teve essa ameaça, ele foi exonerado da educação. Então, está aqui, vou passar, eu, a vereadora Juliana Fraga, fizemos esse ofício. Registrar, Luiz, vou passar uma cópia para você acompanhar, porque é um professor da rede municipal e estadual. Obrigada. Questão de ordem, o vereador Dr. José Cláudio. Presidente, eu acho que o vereador Roberto Chagas até já abordou esse assunto aqui. E uma coisa boa que aconteceu, porém tardia. O nosso prefeito anunciou a reabertura do Hospital de Retaguarda. Antes tarde do que nunca, né? Precisou eu, Walter Aduce e o deputado Elton irmos lá para fazer a denúncia para o hospital ser reaberto. E detalhe, na postagem ele fala que reformou o hospital. Um hospital que tem menos de 3 anos de inauguração já precisar ser reformado. Ou foi mal construído, ou não dá para entender. Reformar uma coisa que tem 3 anos. Mas valeu, pelo menos ele admitiu tardiamente, acho que deveria mudar de Anderson Farias para Anderson Barrichello. Sempre ele chega atrasado. Mas, tudo bem, pelo menos ele ouviu. Só que com 4 meses de atraso, agora em maio, a curva da dengue cai. E quantas pessoas precisaram do hospital e não tiveram hospital? Mas assim, valeu, deu o braço a torcer que errou, isso é importante, mas eu estava vendo aqui a vanguarda de ontem, 10 mil cirurgias paradas em São José dos Campos. Então eu quero agora que ele vá me dizer o que ele vai fazer para terminar e para botar um fim nas filas de cirurgias de São José dos Campos, que é uma vergonha, 10 mil cirurgias na cidade inteligente. Questão de ordem, o vereador Fernando Petiti. Boa tarde, presidente. O assunto do dia é realmente a reabertura do Hospital de Retaguarda, né? Ao mesmo tempo que é uma ótima notícia, um detalhe que eu ia tocar, o vereador Dr. José Cláudio já falou, né? Da justificativa, estava em reforma. Mas anteriormente, quando o prefeito respondeu, né, essa ação, né, conjunta do deputado estadual Dr. Elton, vereador Zé Cláudio, vereador Dulce Rita e Roberto Chagas, ele tinha respondido que não precisava, não era necessário. Então, não era necessário ou estava em reforma? 2 justificativas para o mesmo assunto. E aqui, não sei se o Betão vai conseguir colocar, né? A gente está com 28 mil casos de dengue, 16 óbitos, né? Chegou uma informação de uma pessoa que faleceu ontem por causa de dengue, uma pessoa próxima a um assessor. Então, aquele número já aumentou. E a gente tem aqui, né? Como que chega em uma situação dessas, São José dos Campos. Ali uma outra, rapidamente, presidente. Betão, eu acho que ele não tem um segundo slide. Lembrar que 2006, 50 casos. 2007, 356 casos. 2008, 263, 2009, 30, 2010, 688, 2011, 2.380 e 2012, 154. Faltou para essa administração um trabalho de prevenção,
aquele trabalho com agentes de endemia, que chega nas casas, aponta um foco, aponta aquela possibilidade de foco. Eu estava lembrando hoje, em uma rádio, né, esses agentes de endemia chegaram na minha farmácia comunitária e apontaram um setor ali que poderia ser, né, um possível criadouro, né, caso que se chovesse, a gente foi e fez uma reforma. Então, faltou trabalho, né, de prevenção a essa cidade para a gente não chegar nesses números alarmantes. Outro assunto aqui, presidente, rapidamente, hoje é dia 18 de abril, é o Dia Nacional do Espiritismo, conforme Lei Federal número 14.354 de 2022, do senador Eduardo Girão, do Ceará. E também se comemora em nossa cidade o dia de Allan Kardec, instituído pela Lei 4.935, de 6 de setembro de 1996. O meu pai é Luiz Petit, né? É o dia de hoje para comemorar. E obra, né, baseada no Livro dos Espíritos, obra básica do Espiritismo. O Espiritismo é a doutrina voltada para o aperfeiçoamento moral do homem. Acredita na existência de um Deus único e na reencarnação como processo de crescimento espiritual e da justiça divina. Obrigado, presidente. Quero registrar a presença aqui do ex-vereador Osmar Ferreira. Seja bem-vindo, Osmar, nossa Casa do Povo. A Graça, líder comunitária lá do Campos dos Alemães. Seja bem-vindo, Graça, essa Casa de Leis. Com a palavra, o vereador Rogério da Cacém. Boa tarde, senhor presidente. Senhor presidente, gostaria de pedir um minuto de silêncio também, pelo falecimento de Ademar Nascimento Braga, o mais conhecido como Braguinha em São José dos Campos, e ler um resumo aqui da história dele. Aos 73 anos, Braguinha nos deixou, e sua presença foi marcada por feitos notáveis, como a criação em 1996 da menor guitarra funcional do mundo, um marco reconhecido no Guinness Book, o livro dos recordes. Sua arte transcendeu fronteiras, levando-o a apresentar-se em diversos países, incluindo Estados Unidos, África do Sul, Peru, Argentina e Israel. Além de suas performances, Braguinha compartilhava seu conhecimento e paixão por instrumentos musicais através da sua loja em São José dos Campos, onde também participava ativamente de palestras e workshops sobre guitarras, colaborando com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Em memória de Braguinha, peço um minuto de silêncio para honrar sua vida dedicada à música e à arte da luteria. Que sua música continue a ecoar nos corações daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo e apreciar sua obra. E também tem um vídeo do Braguinha, por gentileza. Meus sentimentos a todos os familiares do querido Braguinha e também, senhor presidente, além do momento de pesar aqui da perda do querido Braguinha, venho também solicitar um minuto de silêncio em homenagem ao casal Lucas Gustavo Freire, de 29 anos, e Evan Oliveira, de 25 anos. Infelizmente, ambos foram vítimas de um grave acidente ocorrido ontem, na Mário Covas, sob o viaduto Talim. Eu passei pelo local ontem, no momento que havia acontecido o acidente, e o Lucas, o Evelyn e a Evelyn representavam juventude, esperança e sonhos. A partida deles, repentina, deixa um vazio profundo, não apenas nas famílias enlutadas, mas em toda a comunidade que compartilhava de seus sorrisos e inspirações. Nesse momento de luto, gostaria de estender minhas sinceras condolências às famílias e amigos de Lucas e Evelyn. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, a vereadora Dulce Rita.
Senhor presidente, eu estou querendo aqui pedir para a Secretaria de Saúde fazer uma inspeção lá na Avenida das Rosas do Motorama, na Rua Ceará, na Vila São Pedro, e na Vereda do Campo, lá em Eugênio de Melo, no residencial Veredas do Campos. Já os moradores fizeram muitos e muitos pedidos através do I56, pedindo a vistoria lá dos agentes de endemias. Não foi feito nada. Tem muitos casos. Nessa rua, na Rua Ceará, por exemplo, tem acho que 7 ou 8 casos de dengue, numa rua que não tem nem 200 metros de extensão. A Avenida Rosa, a mulher está desesperada, que já ligou, os vizinhos já ligaram, todo mundo já ligou pedindo uma atuação mais eficaz da prefeitura, mas infelizmente nada. E também pedi para a secretária que ela tomasse um cuidado com seus colaboradores da área da saúde. As pessoas estão estafadas nas UPAs, nas UBSs, os médicos, enfermeiros, atendentes, então que não se aguentam mais. Agora, se o senhor prefeito, como diz o doutor Zé Carlos, demorou muito para fazer o decreto de emergência e de tomar alguma providência, não são as pessoas da saúde que têm que pagar o pato, não. Não é a população. Ele que corra atrás do tempo perdido e vá botar mais gente para trabalhar, porque está chegando o caos. Ninguém está aguentando mais trabalhar nas unidades de saúde. Superlotado, os agentes comunitários muito aquém do número necessário, mínimo. As outras cidades já contrataram, as outras cidades estão se virando, só São José que está aqui. A cidade da tecnologia em Passo de Tartaruga. Questão de ordem, o vereador Marcelo Garcia. Senhor presidente, assim como o Rogério da Casinha, vereador, também pediu um minuto de silêncio para o Braguinha. Eu também quero pedir, ele que tem por nome de Ademar Braga, mas era muito conhecido por todos como Braguinha, natural de Montes Claros, Minas Gerais. Braguinha ingressou na música em 1971. Desde então aprendeu a tocar cavaquinho, violão e guitarra clássica. Em 1996 fabricou a menor guitarra funcional do mundo, conhecido como a Braguita, reconhecida no Guinness Book. Já se apresentou em diversos países, como Estados Unidos, África do Sul, Peru, Argentina, Israel, dentre outros. Eu estive lá no velório, algumas horas antes, aqui na Igreja Assembleia de Deus Missão. O vereador também esteve lá. E eu quero aqui pedir o consolo do Senhor para toda a família que neste momento sofre com a dor da separação. Que descanse em paz, então, o Braguinha. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Dulce Rita. Senhor presidente, eu queria pedir inversão de pauta com referência ao processo 5278, de minha autoria. Em votação, o pedido verbal da inversão de pauta da vereadora Dulce Rita. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Questão de ordem, o vereador Walter Reich. Senhor presidente, na verdade são duas questões de ordem. A primeira delas é acompanhar o ofício da vereadora Amélia e Juliana para o presidente da Comissão de Educação, vereador Fabião, porque eu também fui procurado pelo Yuri Carlos Alexandrino. Ele era professor por tempo determinado no Jardim da Granja, na Escola Maria Nazaré Veronese. Ele foi demitido porque ele sofreu uma ameaça de um aluno. Ele registrou o BO e a diretora, em vez de apurar, simplesmente mandou exonerá-lo. Então, pedi para o vereador Fabião, né, para que a Secretaria de Educação possa esclarecer. A outra questão de ordem, senhor presidente, eu queria que o Beto colocasse aí na tela. Pode ser, Beto? É um minuto de silêncio para Miriam Tieme Yamamoto. Faleceu ontem, com 58 anos de idade, o motivo da dengue, né? Eles são lá do Jardim Maringá, família lá da região sul, e Tieme, descanse em paz, né? Deus a acolha no céu
com todas as honras. E para sua família, o nosso voto de sentimentos e dores e que Deus conforte o coração de vocês. Pode passar outros, presidente? A Carolina Kodato, Carolina Matsumura Kodak, essa do centro, está aqui com coletes do Bunkyo, esse foi um Dokai do ano passado. Ela perdeu o filho faz 15 dias que eu pedi 1 minuto de silêncio. Lembra do Marcelo Kodato? Era filho dela. Então ela faleceu no dia de ontem, né? Uma mulher exemplar, uma bondade e um carinho, né, com as pessoas, né, que transcende o nosso mundo. Então, Carolina, que Deus te acolha no céu com todas as honras, e a família Carlos Kodato, as suas irmãs lá, a Vitória, a Isabel, o Nelson, que já está lá no céu, também te receba aí, mas os nossos votos de pesar e que Deus conforte o coração de todos vocês. Questão de ordem, a vereadora Amélia Naon. Senhor presidente, uma boa notícia aos vereadores que assinaram a representação para o Ministério Público do Trabalho sobre o problema da demissão por justa causa da Beta. Nós tivemos hoje uma boa notícia, olhando o processo, meu assessor percebeu não, tem uma notificação, dia 29 de abril, vai ter a reunião com a Beta, uma audiência para tentar um acordo por conta da má-fé. Então, quero aí cumprimentar Walter Hayashi, Dulce Rita, Juliana Fraga, José Cláudio, Roberto Chagas, Marcão, não sei se assinou, mas todo mundo que teve ali está batalhando porque os trabalhadores da Beta foram demitidos por justa causa, já estão trabalhando na nova empresa, mas infelizmente entrar com a ação trabalhista para uma empresa que inclusive fugiu da última audiência que o sindicato dos motoristas fez, pode levar muitos anos. Então, Roberto Chagas, você que assinou a representação, todo mundo recebeu a representação nos seus gabinetes, tá? Então, lá é só entrar, pegar o número do processo com o meu assessor e acompanhar. Aí, agora, dia 29, eu espero que o Ministério Público do Trabalho consiga pressionar a empresa e fazer o acerto de contas com todos os trabalhadores. Obrigada. Questão de ordem, vereador Roberto Chagas. Senhor presidente, a gente volta a esse microfone mais uma vez para falar dessa notícia importante, que é a reabertura do Hospital de Retaguarda. Serão novos 47 leitos disponíveis para a nossa cidade. Mas é bom registrar que não tem nada a ver com os casos de dengue. Então, os nossos problemas na porta das UPAs vão permanecer, uma vez que não se ampliar os atendimentos também nas UPAs. Para finalizar, senhor presidente, eu volto também nesse microfone para cobrar a Secretaria CEMOB para fazer a pintura das faixas de pedestre na rotatória da Alziro Lebron com a Avenida Rui Barbosa do Alto da Ponte. Nós estamos aqui denunciando, isso é uma denúncia, porque está colocando a vida das pessoas em risco, essas pessoas que vão procurar a UPA do Alto da Ponte, escola, creche, centro comunitário, comércio, enfim, há de se atentar. Questão de ordem, o vereador Fernando Petit. Presidente, pedi 1 minuto para Rogério Pezão, mais tarde eu passo o nome completo para o pessoal da mesa, né? Ele era proprietário do restaurante dentro do Poço Caminho das Montanhas, né? Aqui deixar um abraço a todos os familiares e que Deus conforte seus familiares e os amigos próximos. Obrigado, presidente. Questão de ordem, a vereadora Amélia Naon. Senhor presidente, para pedir 1 minuto de silêncio para Rogério Pezão. Faleceu na tarde de ontem, dia 17,
o senhor Rogério Mauro Siqueira, o Pezão, como era conhecido carinhosamente. Comerciante com mais de 50 anos de trabalho no Poço dos Caminhos das Montanhas, na região norte, onde trabalhou com seu pai e, posteriormente, abriu um negócio próprio. Rogério trabalhou ao lado da esposa Sandra e filhos por 40 anos até ser vitimado pelo vírus da dengue. Acho que a próxima... Não, ainda está aqui. Ele era muito conhecido também pela conquista do bicampeonato estadual de futebol amador pelo time da Ródia. Ele foi um dos destaques do time que fez sucesso no estado de São Paulo no final da década de 70. Próxima. Aí são as fotos com os netos. Próxima. Toda a minha solidariedade ao Marcão, da nossa assessoria, que era cunhado do Rogério, e a Sandra, que era sua companheira. Um abraço solidário também aos filhos Ariane, Jonas, Adriane, os netos Heitor, Ana Clara e José Pedro, e ao genro Lucas. Nossos sentimentos e a nossa homenagem desta casa. Questão de ordem, o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, venho a esse microfone e hoje confesso com bastante alegria, porque nós vivenciamos um tempo atrás uma tragédia que aconteceu com o filho do prefeito Anderson Farias, e hoje nas redes sociais está colocado um vídeo. Por favor, Beto, por gentileza. Esse vídeo, então, onde o João ele começa a fazer o trabalho de fisioterapia e adaptação com essa perna mecânica. O João é um menino bastante valioso para todos nós, grande garoto, trabalhador, foi para o exterior para fazer a vida, foi acometido por esse incidente, mas agora, com bastante garra e força, está vencendo esse obstáculo. Eu queria, presidente, me permita, por gentileza, fazer a leitura aqui, que o prefeito diz assim: gratidão, não há outra palavra. Hoje, meu filho João ficou em pé e deu os primeiros passos. Depois de tudo que aconteceu, pensa a alegria que estou sentindo. Quero agradecer primeiramente a Deus, porque Ele é perfeito e sabe o que faz. Agradecer à equipe médica pelo trabalho de excelência em todas as fases do tratamento, e também a cada um de vocês pelas orações e energias positivas em favor do meu filho e da minha família. Então, ao João, nosso carinho, nossa amizade e a nossa torcida, para que cada dia mais ele se recupere e fortaleça aí a sua vida. Um abraço, João, parabéns, prefeito. Muito obrigado a todos que na corrente de oração fizeram pelo João e pela sua recuperação. Questão de ordem, vereador Roberto Chagas. Senhor presidente, a gente volta nesse microfone, está sempre falando dos casos de dengue, Nós temos as nossas preocupações, os nossos cuidados, e eu quero aqui deixar registrado o nosso sentimento aí com o Renato, né? O Renato está doente, vai pegar aí uns 10 dias, pegou dengue, com todos os seus cuidados, e a gente fica preocupado, né? Mostra mais uma vez que qualquer pessoa está... É um sorteio, né, vereadora Dulce Rita? Hoje, em São José dos Campos, é um sorteio você... É um sorteio para você ficar com dengue. Então, a gente está aqui torcendo pela rápida recuperação. Só que a gente mora em São José dos Campos. Nós temos que nos preocupar com a nossa cidade. É o Brasil que está com o problema? Eu concordo. Mas eu sou morador de São José dos Campos, é com a minha cidade que eu me preocupo. Questão de ordem, o vereador Lindo Bispo. Senhor presidente, eu gostaria aqui de fazer uma menção com relação ao caso de dengue que nós estamos vivendo aí, no Brasil como um todo, em São José, de lembrar, já pensou se esse governo federal que está aí pegasse uma crise da pandemia, como é que estaria ficado o nosso Brasil? A dengue é um mosquito que pode ser matado, pode ser enfrentado, não é? Por que hoje as mídias sociais não vão em cima do governo federal para ter uma ação no Brasil
para a gente acabar com esses focos, matar esse mosquito, acabar com o mosquito, não é? A Covid era algo que estava no ar. Era impossível, não é? Você acabar com a Covid. Agora, a dengue está aí, eu não vejo ninguém falar. Cadê a ação do governo federal? Cadê o governo federal? Está pensando no Brasil? Está pensando no povo brasileiro? E eu até já disse aqui outras vezes, se na época da pandemia nós tivemos o governo Lula lá, o Brasil tinha quebrado. O Brasil estava morto hoje. E aí, nós vemos aí o governo deles agora, falando em alguns números, ai do PT se o Bolsonaro não tivesse arrumado a casa. Obrigado, presidente. Questão de ordem, a vereadora Juliana Fraga. A sessão passa a ser até uma comédia, às vezes, né? Com certeza, se fosse o governo Lula, na época da pandemia, ele não ia oferecer cloroquina para a população, ele não ia oferecer para EMA, para a população, falando que era a melhor opção. Que é o que ele fez agora, o quê? A vacina não chegou para todo mundo, mas já tem vacina para dengue e, se Deus quiser, daqui a um tempo vai chegar para nós aqui. Então, com certeza, ele não ia banalizar, ele não ia fingir as pessoas que estavam morrendo com falta de ar, né, como o Bolsonaro fez. Ele não ia banalizar uma epidemia e deixar morrer 700 mil pessoas. Com certeza, ele não ia fazer isso. Passaremos agora ao momento de votação. Em votação... Desculpa, com a palavra o vereador Marcão da Academia. Boa tarde, senhor presidente, vereadores e vereadoras, público que nos assiste através da TV Câmara, aqui presencialmente também, aos funcionários da casa. Senhor presidente, solicito a supressão da leitura de todos os processos da pauta por serem de conhecimento de todos os vereadores. Solicito o adiamento por uma sessão dos seguintes processos. Processo 8917/2021, processo 11896/2022, processo 11335/2023, processo 11508/2023, processo 13860/2023, processo 17822/2023 e processo 3188/2024. Solicito inclusão para leitura, senhor presidente, do processo 6826/2024, processo 6867/2024, processo 6885/2024, processo 6886/2024 e processo 6880/2024. E só para não deixar passar, senhor presidente, queria cumprimentar aqui a nossa grande líder comunitária da Zona Sul, a dona Graça, aqui presente, sempre trazendo aí muitas solicitações aí para essa Câmara, que possa fortalecer o trabalho junto com essas lideranças, como a dona Graça. Obrigado, senhor. Em votação, o pedido verbal do vereador Marcão da Academia. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Peço aos secretários da Luz que façam a leitura dos novos projetos para a ciência dos nobres vereadores. Inclusão para leitura, término do prazo para apresentação de emendas. Rito urgente, 25 de abril de 2024, rito ordinário, 3 de maio de 2024. Processo número 6826/2024, projeto de lei complementar número 7/2024, autoria, Poder Executivo. Institui no município de São José dos Campos o cadastro técnico ambiental de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais. A taxa de controle e fiscalização ambiental e da outras providências. Rito urgente,
Comissões de Justiça, Economia e Meio Ambiente. Processo número 6867/2024. Projeto de lei número 167/2024. Autoria: vereadores Dr. José Cláudio, Dulce Rita, vereador Fernando Petiti e vereador Marcão da Academia. Institui o selo quebra-cabeça para identificar sociedades empresárias que adotam medidas de inclusão profissional de pessoa com transtorno do espectro autista ou de seus pais, cônjuge ou responsável legal, conforme o caso, e da outras providências. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Promoção Social. Processo número 6885/2024, projeto de lei número 168/2024. Autoria: vereador Dr. José Cláudio. Dispõe sobre a instalação obrigatória de dispositivos luminosos com luz intermitente, indicando a presença de radares nas vias públicas do município de São José dos Campos e da outras providências. O rito é ordinário. Comissões de Justiça, Economia e Planejamento Urbano. Processo número 6886/2024. Projeto de lei número 169/2024. Autoria: vereador Dr. José Cláudio. Estabelece a criação do Dia Municipal da Conscientização sobre a Síndrome de Moebius no município de São José dos Campos. Acrescenta-os ao calendário oficial de eventos, além de dispor sobre outras medidas. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Saúde. Processo número 6880/2024, requerimento número 1309/2024, de autoria do vereador Renato Santiago. Solicita licença da vereança do dia 17/4/2024 ao dia 26/4/2024, conforme atestado médico anexo. São esses processos, senhor presidente. Questão de ordem, a vereadora Juliana Fraga. Senhor presidente, eu quero pedir o adiamento por uma sessão do processo 10.951 de 2021, projeto de lei 512, e o processo 7655 de 2022, projeto de lei 257. Tá? Em votação, o pedido verbal da vereadora Juliana Fraga. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. São 8 votos favoráveis, senhor presidente. Com 8 votos favoráveis, o adiamento está rejeitado. Passaremos agora ao processo de votação. Em votação, a tramitação do substitutivo número 2, autoria do vereador Fernando Petiti, ao processo de número 9909/2023, projeto de lei número 298/2023, autoria do vereador Fernando Petiti. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. São 8 votos favoráveis, senhor presidente. Com 8 votos favoráveis, o projeto está rejeitado. Em discussão, a tramitação está rejeitada. Em discussão, a redação final ao processo número 1577/2024, projeto de lei número 39/2024, autoria do vereador Fabão Zagueiro. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, o projeto está aprovado. Em discussão, a redação final do processo de número 2912/2024, projeto de lei número 78/2024, autoria do vereador Fabão Zagueiro. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, o projeto está aprovado por unanimidade.
Em discussão, o processo de número 5278/2024, projeto de lei número 130/2024, autoria da vereadora Dulce Rita. Escrita para falar no processo, a vereadora Dulce Rita. Eu queria aqui, boa noite a todos, eu queria pedir aqui para os meus pares ler com atenção essa biografia do senhor Sebastião Mota de Oliveira, que hoje está aqui a filha dele, a Maria Cristina Mota, e outros familiares que estão assistindo essa sessão dessa homenagem pela TV Câmara. Hoje, no dia em que Sebastião, hoje coincidentemente, foi até que pensado que a gente ia dar fazer essa homenagem para o seu Sebastião, no dia que ele completaria 100 anos. Hoje, no dia em que Sebastião Mota de Oliveira completaria 100 anos, nos reunimos para prestar homenagem ao homem cuja vida foi um exemplo de dedicação, trabalho árduo e integridade. Sebastião foi um patriarca, um visionário e um pilar de sua comunidade. Deixou um legado que transcende a tempos e a gerações. Nascido em 18 de abril de 24, em Mogiano, Virgínia, Sebastião Mota não teve uma vida fácil. Cresceu em um tempo de dificuldades, mas mesmo com pouca educação formal, ele se destacou pela sua inteligência e perspicácia nos negócios. Sua vida na roça o fez um homem de caráter, que se tornou bem-sucedido e respeitado na região de Mogiano. Sebastião foi um homem de família, pai de 10 filhos, Sebastião Vitor, Luiz, Francisco, José Mota, Cândida, Zilda, Benedita, que também é conhecida como Ruth, a Cristina, que está aqui com a gente, o Claudemir e Claudineia. Avô de 36 netos e bisavô de muito mais. Ele foi o alicerce de uma família numerosa que cresceu sob seus cuidados e valores. Mesmo diante das adversidades, como cuidar de sua primeira esposa e enfrentar a perda dela, ele permaneceu forte e resiliente, um verdadeiro exemplo de amor e compromisso. Quando se mudou para São José dos Campos, Sebastião não apenas encontrou um lar para sua família, mas também contribuiu para o crescimento e desenvolvimento da comunidade. Seu envolvimento com o bairro Jardim Nova Detroit e sua fé inabalável tornaram uma figura central na evolução da área. Sebastião Mota de Oliveira foi mais do que um comerciante bem-sucedido. Ele foi um homem de fé, um devoto, que nunca deixou de lado suas orações e sua devoção a São Sebastião, Nossa Senhora Aparecida e São Benedito. Sua presença era constante nas missas dominicais e sua fé guiava suas ações e decisões. Por tudo isso, é com grande honra que hoje dedicamos essa viela, localizada no Jardim Alto Santana, a Sebastião Mota de Oliveira. Que seu nome gravado em nossas placas sirva como um lembrete constante dos valores que ele representava: simplicidade, honestidade e dedicação à família. Que as futuras gerações, ao caminhar por aqui, se inspirem na história de um homem que viveu para fazer o bem e deixar um legado de honra. Que sua memória seja eternizada e que seu espírito continue a abençoar este lugar. Por favor, meus pares, queria o voto de todos aí para homenagear esse homem bom e justo. Para pedir em romaria e prece, paz nos desaventos. Como eu não sei rezar. Em votação, o processo. Informo os senhores vereadores.
que esse processo encontra-se em prazo de emenda. Consulta os nobres vereadores se abre mão do prazo de emenda. Nenhuma manifestação, senhor presidente. Projeto com condições de votação. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo de número 1511/2021, projeto de lei número 75/2021, autoria do vereador Roberto Chagas. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. São 8 votos favoráveis, senhor presidente. Com 8 votos favoráveis, o projeto está rejeitado. Em discussão, o processo de número 109/51/2021, projeto de lei número 512/2021, autoria da vereadora Juliana Fraga. Encaminhamento de votação, a líder Juliana Fraga. Senhor presidente, esse projeto autorizando o Poder Executivo a realizar cirurgia plástica reparadora da mama pela rede de unidades integrantes do Sistema Único de Saúde, o SUS, nos casos de mutilação decorrente de tratamento de câncer. Por quê? Porque não é suficiente o que vem do governo federal e do governo estadual. Então, conversando com as médicas oncologistas, mulheres que perderam, né, por conta do câncer, precisa de uma agilidade e um apoio maior do município para essas mulheres. Então, pensando nessas mulheres, é que a gente fez essa proposta desse projeto, para que o município olhe para as mulheres do município, né, e dê essa agilidade para essas mulheres que perderam. Então, infelizmente, apesar dos pareceres, mas para que a gente se atente a essas mulheres que sofrem tanto com câncer e precisa retirar a mama para que ela possa ter essa cirurgia reparadora. Encaminhamento de votação, líder vereador doutor Zé Cláudio. Presidente, eu queria encaminhar o voto do PSDB, meio do Petit, favorável ao projeto da Juliana. A gente até sabe que não vai passar, né? Porque, infelizmente, um projeto com uma importância dessa, eu trabalhei 5 anos no Pio 12, fui diretor, acompanhei todos esses casos. E Deus queira que quem vote contra não tenha esse problema, a gente vai precisar disso ainda. Então, um projeto tão bom quanto o da Juliana e o do Chagas também. Importante, porque a gente que trabalha com isso no dia a dia e vê, a gente sabe da importância. Principalmente do soro antrofídico, que já não passou, quanto desse projeto da Juliana, que o reparo e a reconstrução de quem perde uma mama é muito importante. Então, caminho o meu voto do Petit, e peço para Deus, lá do céu, mandar uma bênção aí para ver se o projeto passa. Encaminhamento de votação, vereador Walter Reachos. Senhor presidente, União Brasil também vota favorável. Vereadora Dulce Rita, vereador Renato Santiago, se estivesse presente aqui hoje, com certeza estaria votando a favor desse projeto importante para as mulheres e para as famílias dessas mulheres. Agora, encaminhando para a votação a aprovação do projeto. E faço um coro aqui para que os vereadores possam aprovar e integrar essas pessoas socialmente no seio da nossa família. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como são, os contrários que se manifestem. São 8 votos favoráveis, senhor presidente. Com 8 votos favoráveis, o projeto está rejeitado. Justificativa de votação por tempo de 1 minuto, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, eu fico estarrecida de ver que o projeto de tanta importância para as mulheres, que já vem de um processo traumático, de um tratamento de quimioterapia, de radioterapia, necessitando de uma prótese da mama, que é para revigorar, para dar autoestima, para dar algum equilíbrio psicológico para essa mulher, para enfrentar a vida novamente, para aceitar os desafios que virão, para enfrentar a sociedade, que também repara muito nisso, ser votado contra isso aqui dentro.
Eu acho que as pessoas aqui dentro não estão votando com a razão, estão votando com o fígado. Mesma coisa o projeto aqui do Chagas, que vamos ler bem devagarzinho, que está autorizando as unidades de saúde terem o soro antiofídico, anti-aracnídeo e anti-escorpiônico em todas as unidades de saúde. Olha, sabe-se, todo mundo está vendo na televisão da importância desse soro ser aplicado imediatamente, quanto menos tempo, mais resultado, menos risco de morte. Então, para disponibilizar nas unidades de saúde. Nem isso, gente. Olha, menos fígado e mais razão. Justificativo de votação, a vereadora Amélia Nobre. Senhor presidente, para dizer que eu lamento também a rejeição desse projeto tão importante para as mulheres que superam o câncer, né, que passa pela triste história da quimioterapia, superado tudo isso, voltando no dia a dia, quer restaurar, e infelizmente nós tivemos esse projeto rejeitado, a abstenção da Prefeitura Municipal, a Prefeitura rica, poderosa, que poderia olhar para essas mulheres. Infelizmente, foi rejeitado esse projeto tão importante da vereadora Juliana Fraga. Justificativo de votação, o vereador Fernando Petito, por tempo de 1 minuto, vereador. Como o vereador José Cláudio já falou, né? Ele levou o voto do PSDB em conjunto. E é triste, né? É uma cidade rica, né? 4 bilhões de orçamento. E seria um gesto humanitário, né? Mostrar que recebe essas mulheres que passam por esse processo, né? Em um momento baixo, né? Uma autoestima baixa, que seria um momento especial da pessoa, da paciente, saber que São José dos Campos recebe de braços abertos. Não só a mulher, né? Diretamente a mulher, toda a sua família. É uma pena, né? A gente vê que, às vezes, não tem um olhar diferenciado quando se trata de saúde. Justificativo de votação, o vereador Walter Resch. Senhor presidente, lamentavelmente, mais um projeto de alcance social inestimável é rejeitado pela nossa casa. Se tem problemas de ordem financeira, que eu acredito que não tenha, porque senão não se gastaria mais de R$1 bilhão fazendo asfalto em lugar que poderia esperar, em vez de aplicar na saúde. Isso é lamentável. Agora, fica aqui aos senhores vereadores que votaram contra o projeto, né, assumindo um desgaste desnecessário, porque esse desgaste quem tem que sofrer é o prefeito. Ele que gaste o dinheiro certo, ele que faça um planejamento financeiro para cuidar de gente, cuidar da saúde das mulheres, principalmente, que é esse projeto. Então, lamentavelmente, os vereadores assumem essa bronca, que é do prefeito, na verdade, senhor presidente. Justificativo de votação, vereador Marcão da Academia. Bom, só para justificar aí também a votação, é o seguinte, parece que o que é falado aqui, parece que a culpa é dos vereadores, mas vamos lá, parece que a cidade não tem nada que está fazendo sobre isso. A cidade tem feito, já é um programa da cidade, né? Não precisa dessa lei para que isso aconteça. Lembrando que já vale constar e aplicar protocolo de sepse, que já acontece em unidades, e o DHE tem planejamento para a implantação desses programas em novos UPAs, já existindo em vários UPAs e tem mais novos UPAs. Por exemplo, e vamos acompanhar, Novo Horizonte, Eugênio de Melo, São Francisco Xavier, ampliando esse trabalho que já tem sido feito no município. Então, assim, a gente não vê a importância de colocar um projeto desse se já tem orçamento e já tem políticas públicas sendo tratadas para esse trabalho, né? Então, a gente entende o momento que nós estamos passando, falo de questão chegando perto das eleições e tudo mais, mas é um projeto que a cidade já realiza. Agradeço. Justificativo de votação, a vereadora Juliana Fraga. É impressionante, não tem nada a ver com eleição, vereador.
Não tem nada a ver com eleição, porque o que você falou aí é simplesmente mentira, porque é exatamente as mulheres que pediram, as pessoas que estão na UBS, que veem a necessidade das mulheres que retiraram o seio, com a demora na fila de espera para fazer uma cirurgia reparadora. Então não tem nada a ver com eleição, é saúde das mulheres, é dinheiro investido em asfalto bom, asfalto novo, né, em lugar que não precisa, ao invés de pensar nas pessoas. Então aqui não é questão de eleição. Mulheres que não são prioridades, assim como o outro projeto do Chagas e o outro meu projeto, que provavelmente também vai ser votado, vão votar contra, falando que já tem programas, e a gente sabe que não é bem assim. Justificativa de votação, por tempo de 1 minuto, o vereador doutor Zé Cláudio. Bom, presidente, eu não sou oncologista nem cirurgião oncológico, mas eu fui diretor técnico do Hospital Pio XII por 5 anos. Esse tratamento existe sim no Pio XII, mas existe uma fila grande e um custo alto, e esse custo não é totalmente coberto pelo SUS. Eu acho que o projeto da Juliana é válido sim, porque ele traria um complemento, da prefeitura participar mais e ter um complemento nesse custo. Eu acho que o projeto seria muito bom para a cidade. Então, assim, existe o trabalho, existe, só que a fila é grande e o custo é muito alto. Tanto assim que todos vocês aqui já recebemos o GAC, já recebemos o Pio XII, eles trabalham com 1 milhão por mês aí de prejuízo. Então, seria um projeto que teria um adicional, uma ajuda. Né? Eu, na minha opinião, é um projeto válido e que seria um complemento. Em discussão, o processo de número 7655/2022, projeto de lei número 257/2022, autoria da vereadora Juliana Fraga. Encaminhamento de votação, a vereadora Juliana Fraga. Bom, esse projeto é autorizando o Poder Executivo a criar um benefício de auxílio aluguel destinado às mulheres em situação de violência doméstica e familiar no município de São José dos Campos. Por quê? A violência aumentou, contra as mulheres, aumentou em 22%. Nós sabemos que o governo federal manda já o recurso destinado à questão da violência contra as mulheres, ao auxílio dessas mulheres, mas é insuficiente diante do número que tem aumentado nas cidades. Então, exatamente olhando para esse número que crescente, não dá para ficarmos esperando só o dinheiro do governo federal vir. Né? A prefeitura também tem que fazer a sua parte. E, infelizmente, nós não vemos esse equilíbrio. Vem o dinheiro do governo federal e a prefeitura, infelizmente, não investe tanto quanto para essas mulheres que precisam de um auxílio para sair dessa situação de violência, para depois tomar sua vida normal e não precisar mais desse auxílio. Então, pensando nisso, no aumento da violência, no aumento e isso é tanto para as mulheres quanto para os seus filhos. Né? A gente tem que pensar que tem os filhos também. Então, pensando nisso, é que a gente está pedindo que o Poder Executivo olhe para essas mulheres e crie um projeto do município. Não fique só com o dinheiro do governo federal, mas crie um projeto do município, que nós não estamos vendo isso acontecer. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. São 8 votos favoráveis, senhor presidente. Com 8 votos favoráveis, o projeto está rejeitado. Em discussão, o processo de número 16/2023, autoria do vereador Fabião Zagueiro. Em votação, o processo. Informo aos senhores vereadores que o processo possui um substitutivo. Em votação, o substitutivo. Retificando a votação, em discussão o processo de número 375/2023, projeto de lei número 16/2023, autoria do vereador Fabião Zagueiro. Em votação o processo. Informamos, senhores vereadores, que o processo possui um substitutivo. Em votação, o substitutivo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Substitutivo aprovado por unanimidade.
Em discussão, o processo número 10632/2023, projeto de lei. Não. Acho que não, faltou o substitutivo, né? Não, mas ele quando voto substitutivo, não voto o processo. O vereador votou substitutivo. Mas Vossa Excelência pode falar no... Não, só justificativo de voto, meu presidente. Obrigado aí os nobres pares, né, por votar por unanimidade. É um projeto de extrema importância, né? A gente sabe que em vários lugares aqui da cidade já temos alguns playgrounds que é de areia, alguns playgrounds de grama sintética, que temos dificuldades na manutenção. E o objetivo desse playground emborrachado é diminuir a manutenção da cidade e ter mais condições, né, para as crianças, para a comunidade, para que, né, devido quedas ou algo que aconteça com esse ente emborrachado, né, vamos ter menos gastos para o nosso município. Justificativo de votação, vereador Walter Resch. Senhor presidente, Fabião, meu querido vereador da Zona Leste, Zona Sudeste, parabéns por esse projeto. Aprovado agora, vai virar lei. E esse piso emborrachado, senhor presidente, ele é muito bom, muito bom. Então eu já tenho uma lista que eu vou pedir para a sua ajuda para que seja colocado esse piso emborrachado em alguns playgrounds da cidade. Então, parabéns, por isso teve o nosso voto favorável e toda a bancada do União Brasil. Em discussão, o processo 10632/2023, projeto de lei número 323/2023, autoria do vereador Fernando Petiti. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. São 8 votos favoráveis, senhor presidente. Com 8 votos favoráveis, o processo está rejeitado. Em discussão, o processo de número 17438/2023, projeto de lei número 505/2023, autoria do vereador Júnior da Farmácia. Em votação... Inscrito para falar no processo, o vereador Júnior da Farmácia. Senhor presidente, vereadores, boa tarde. Vim aqui, através da senhora Andriele, fazer uma homenagem aqui ao seu João dos Santos Ferreira. Vou pedir para... Já colocou as imagens, obrigado. Bem, João dos Santos Ferreira nasceu em São Bernardo, em 1953. Com 12 anos, decidiu sair de casa, correr atrás de seus sonhos, né? E teve várias dificuldades nesse decorrer. Foi criado no Rio de Janeiro e veio aqui para São José, como a história de muitos que se repetem, que chegam aqui atrás de construir a sua felicidade, né? E a nossa cidade, como sempre, próspera, né? Traz essas pessoas, assim como vários familiares chegaram aqui. Aqui estudou, se especializou em instrumentação industrial, trabalhou em algumas empresas como Petrobras, Panserv, Eumec, Cental, entre outras. Com 29 anos, casou com a dona Ana Aparecida dos Santos, onde tiveram 4 filhos: o Rodrigo, a Andriele, que aqui está, a Isabela e o Robert. Com muita luta, sempre mantendo a honestidade e passando isso para os seus filhos, né? Essa questão de ser correto, de ser trabalhador, de correr atrás do seu sonho, mas sempre incentivando os filhos de buscar o melhor através da educação.
Em 1983 se mudou com a sua família para o Bairrinho, bairro aqui da região leste, onde criou raízes e tentou concretizar seus sonhos. João, mais conhecido como Ferreira, foi um cidadão de bem e batalhador. Aos 69 anos, com suas próprias mãos, construiu sua tão sonhada casa. Ele sempre acreditou que o amanhã seria um novo dia, um novo recomeço. E tudo recomeçava, e foi assim que no dia 16 de fevereiro de 2023, João fez sua longa e eterna viagem para o reino dos céus, deixando sua esposa e seus 4 filhos, uma bagagem e muita saudade por todos que aquele deixou e teve amizade. Passa o vídeo para mim, por favor. Isso aí, olha lá, ele na Petrobras, a família. Aí o neto, a Andriele, filha. Os filhos, a esposa. Então peço a todos os padres aí de maneira unânime, por favor, que a gente possa fazer hoje a denominação da Rua 7, no loteamento Santa Lúcia 1B, de João dos Santos Ferreira. Uma boa noite a todos, conto com todos. Andriele, obrigado, viu? Você e sua família por dar essa oportunidade da gente poder participar. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Justificativa de votação, vereador Júnior da Farmácia. Mais uma vez agradecer a todos os pares aqui pela votação unânime e parabéns à família aí. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade de a gente poder homenagear o seu pai aqui, tá bom? Em discussão, o processo de número 959/2024, projeto de lei número 20/2024, autoria do vereador Marcão da Academia. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Justificativa de votação, vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, esse projeto ele determina uma condição daquela área da antiga provisão, né, lá no Bosque dos Eucaliptos, que atendia a provisão naquela área, e a gente determina a prefeitura que aquela área seja, para as próximas ações, as próximas prestações de serviço, seja exclusivamente da área da saúde. Aquela é uma área que já tem uma estrutura, está muito bem desenvolvida, já estamos conversando bastante com o nosso prefeito Anderson, e ele viu mesmo. Tanto que, eu posso até citar aqui, vou colocar, uma das grandes ideias que nós estamos propondo é transformar, como se fosse o Clínica Sul, fazer um Clínica Sul 2 lá, para atender toda a população da saúde, principalmente daquela região e de toda São José. Então, agradeço aos pares a aprovação e que a gente possa construir junto isso também. Quem sabe a gente possa trazer uma nova área, uma grande estrutura da saúde para São José. Já justificou, já votou. Justificativa de votação, vereador Dulce Rita. Tem que parabenizar o Marcão aí, pelo menos está tomando uma atitude, que esse prédio, esse imóvel está largado lá, saqueado, roubado, incendiado desde 2016, 2017, abandonado lá.
com um grande investimento que foi feito, com muita emenda de parlamentares, com muito dinheiro público, tudo abandonado lá pelo meu Marcão, está dando aí tentando dar uma destinação para a saúde. Eu acho que alguma atitude está dando uma luz lá para cima do 7º andar, que lá está no breu total. Justificativa de votação, o vereador Dr. José Cláudio. Parabéns, Marcão, pelo projeto. Importante iniciativa, a gente aproveitar aquela área. E depois vou falar com o meu presidente Lino, para o próximo prefeito de São José dos Campos, Eduardo Cury, do PL, né, junto com o PSDB, a gente aproveitar aquela área bem aproveitada. Obrigado, viu, Marcão, por deixar essa dica aí para a gente. Em discussão, o processo de número 2084/2024, projeto de lei número 55/2024, autoria do vereador Fabião Zagueiro. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo de número 2861/2024, projeto de lei número 73/2024, autoria do vereador Marcão da Academia. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Justificativa de votação, vereador Marcão da Academia. Presidente, mais uma vez agradecer os pares, a aprovação desse projeto, um projeto muito importante também para a educação, né, do nosso município, aqui onde a gente coloca implantar curso de formação superior, né, municipal, em parceria com o CEPAS e o Afundás. Olha que legal, fazendo com o CEPAS e a Afundás, elabore também, além de todo o curso técnico, já curso superior. Então você começa o trabalho técnico e já vai para o curso superior da mesmos jovens que estão ali. Isso fortalece e a prefeitura oferecendo isso também. Então a gente fica muito contente quando a gente consegue trazer projetos como esse e aqui os pares junto, a gente trabalhar e evoluir dentro desse trabalho da educação superior em São José dos Campos. Justificativa. A vereadora Juliana Fraga. Senhor presidente, a gente costuma apoiar todas as iniciativas da educação, eu acho que é importante, mas assim, na lei diz que o município ele é responsável pela educação infantil e fundamental até o 9º ano, o Estado, o ensino médio e técnico e o federal para superior e tomar conta também das universidades e tal. A minha dúvida é que o município não zerou nem ainda a educação infantil e fundamental. Né? Não melhorou o suficiente para poder olhar e querer colocar um superior, para olhar e querer investir no superior. Então, eu acho que poderia, pelo menos, quando melhorar realmente, de fato, as notas do IDEB, melhorar as condições dos professores, melhorar as condições das escolas, aí sim pensar na educação superior. Mas vamos ver se ele vai dar conta do superior e do fundamental, que é de responsabilidade de fato do município. Justificativa de votação, vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, ontem estivemos no bairro Interlagos, Zé Luiz esteve junto, e lá nós fizemos, então, a Escola 5.0. O vereador Marcão esteve também lá. Espetacular. A maior escola de ensino de 1º ao 5º ano do município. E do lado, a professora Alda, que é de 6º até o 9º ano. E ali, Marcão, aquela escola, ela cresceu no IDEB. Ela melhorou seus índices. Então, a prefeitura, juntamente com toda a equipe da educação, o professor, quando chega, ele vai para o CEF, tem a formação do professor, ele se enquadra nos projetos do município, ou seja, dá total atendimento e acolhe esses profissionais para serem os melhores e cuidar melhor das nossas crianças. Então, sem dúvida, é por isso que São José dos Campos é uma cidade que tem na educação prêmios, toda semana ganha prêmios, porque participa, investe e vai, com certeza, melhorar cada dia mais. Marcão, o seu projeto
Com certeza, terá nosso apoio sempre, vamos fazer isso. E com esse governo, investindo em educação do jeito que ele faz, não tenha dúvida que logo, logo chegaremos ao êxito desse projeto. Justificativa de votação, a vereadora Dulce Rita. Eu acho que o papel aceita tudo. Aqui todos os projetos da situação são aprovados, da oposição são rejeitados. É o jogo político, com muito nonsense. Mas eu ia também pedir para o Marcão, já que ele está com a maioria aí, fazer um projeto para ele obrigar o prefeito a fazer acabar com a fila de espera do início, né? Que são as creches, período integral, porque tem muita mãe precisando trabalhar sem vaga em creche e correndo atrás da defensoria para garantir o seu direito para conseguir levar o pão para as crianças. Porque a creche período integral, infelizmente, está com uma demanda e só se consegue através do Ministério Público. Em discussão, o processo de número 3633/2024, projeto de decreto legislativo de número 11/2024, autoria do vereador Walter Reach. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo de número 3854/2024, projeto de lei número 94/2024, autoria do vereador Juvenil Silvério. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo de número 4126/2024, projeto de lei número 105/2024, autoria do vereador Juvenil Silvério. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo de número 5543/2024, projeto de decreto legislativo número 18/2024, autoria do vereador Robertinho da Padaria. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Justificativo de votação, vereador Lindo Bispo. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Lindo Bispo. Senhor presidente, eu quero aqui vim agradecer o prefeito Anderson na noite de hoje, porque há bastante tempo, desde o ano passado, nós vimos cobrando ali um melhoramento lá na praça da antiga Feira do Automóvel, né? Uma praça que virou ali um local de negócios, né? E a comunidade praticamente perdeu a praça, né, no sentido de usufruir daquele espaço. E a gente trabalhou, porque ali foi uma questão que a gente, desde quando a Linha Verde se instalou, eles usaram a praça como um terreno, como uma área de trabalho, e a contrapartida foi trazer um benefício para a comunidade. E ali a gente pediu que pudesse se instalar uma praça diferente de outras existentes no bairro. Então, ali vai sair uma piscina vertical. E o Jardim Morumbi tem muitas crianças. E nós vamos aí ver essa praça totalmente revitalizada e trazendo diversos equipamentos ali para a comunidade, de fato, usufruir daquele local. Então, quero aqui agradecer ao prefeito, que desde o ano passado a gente vinha cobrando o início, e eu acredito que mais aí uns 30 dias a empresa começará
a fazer essa transformação na antiga praça da Feira do Automóvel, a Praça Luiz Gonzaga, no Jardim Morumbi. Obrigado ao prefeito por esse cumprimento de palavra com esse vereador de trazer aquele benefício para aquela comunidade. Obrigado. Justificativa de votação, questão de ordem. Questão de ordem, vereador José Luiz Nunes. Senhor presidente, boa tarde. Pedi ajuda da técnica. Nós acompanhamos nos últimos dias, senhor presidente, aí mais uma Assembleia Geral da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos no Brasil, que durante alguns dias se debruçaram sobre vários assuntos, tantos assuntos internos da Igreja Católica, mas muitos assuntos que diz respeito à vida do nosso povo, à vida da nossa comunidade. Então, parabenizar todos os bispos, principalmente o nosso bispo diocesano, Dom César, que participou ativamente desse debate. Durante essa Assembleia se comemorou os 60 anos da campanha da fraternidade e também a carta final da CNBB, que pede a defesa da democracia e para que os cristãos cada vez mais participem da vida política, da vida cidadã do nosso povo. Pode passar, por favor? Também, senhor presidente, de uma maneira bem rápida, ontem, junto com o prefeito Anderson Farias, eu estive lá na comunidade terapêutica Nova Esperança, fazendo uma visita. Acho que saiu alguma coisa ali errado, né? Mas tudo bem. Fazendo uma visita com o prefeito Anderson Farias, eu já conheço bem o trabalho lá que é feito, mas queria inclusive dizer aqui, que aqui se fazem muitas denúncias, às vezes sem provas, denúncias sem documentação, mas na próxima semana eu vou trazer aqui a documentação de 60 pessoas que está sendo colocada nas ruas e nós vamos mostrar de qual governo que está colocando essas pessoas na rua. Porque é muito fácil tudo você colocar a culpa no prefeito Anderson Farias. Então nós traremos aqui na semana que vem a documentação, porque essas pessoas estão indo ou não indo para as ruas neste final de semana por falta de pagamento e por exclusão de vagas. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, o vereador Fabão Zagueiro. Senhor presidente, só queria deixar um aviso aqui para a região lá, né, do Jardim da Granja, que amanhã, dia 19, a UBS vai estar fechada, né? A partir de segunda-feira, dia 22, vamos estar na nova UBS, né, ao lado do campo de futebol da Praça Hélio Dias. E amanhã, estando fechado, então, questões de vacinas vão ser dadas aqui no Jardim Paulista, aqui na UBS do Jussara, tá bom? Só um recado. Questão de ordem, o vereador Dr. José Cláudio. Presidente, só para atualizar, eu estava ouvindo agora novamente toda a reportagem da TV Vanguarda, são 12.123 pessoas aguardando cirurgias em nossa cidade. Então, esse número aí muito alto para a nossa secretária de saúde pensar numa solução. Existem vários hospitais aí, até com serviço público, né? Santa Casa, o Antoninho, que já foi um parceiro da prefeitura, já que tudo que a gente fala na saúde, eles escutam e fazem, depois que eu dou a dica, faz uma parceria com o Antoninho, faz uma parceria com a Santa Casa e resolve esse problema. Fica uma dica para a senhora aqui, doutora Margarete. Passaremos agora ao minuto de silêncio pelo passamento de Ademar Nascimento Braga, o Braguinha, o casal Evelyn Oliveira e Lucas Gustavos Freire, Milian Tieme Yamamoto, Carolina Matsumura Kodato, Rogério Mauro de Siqueira, o Pezão. A pedido dos vereadores e das vereadoras Rogério Lacacém, Marcelo Garcia, Walter Reache, Fernando Petiti e Amélia Naomi.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.